Glória a Deus. Pri Marcelo, que legal. Ô, meu irmão, do Espaço do Autista também, tá aí. O pessoal tá chegando aí. Enquanto você tá chegando, eu ainda tô podendo dar um alô, um aceno para as pessoas, né? Mas daqui a pouquinho a gente não vai poder mais, né? Isso. Graças a Deus por você estar chegando. Sejam bem-vindos todos. Legal. Saudade de vocês aí, viu? Priscila e Marcelo. Luísa e Legal. Matheus estão chegando também. Glória a Deus. Felipe Klein, glória a Deus. Pessoal de Santa Catarina Joia. com a gente. Foi muito legal na semana passada, né? Com o pastor Sérgio. Muito bem. Bom, gente, nós vamos começar então fazendo uma oração. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos convidados, né, que vão estar com a gente hoje. E vamos ter um tempo com eles, né, para que eles tragam uma palavra muito especial para a gente. Isso mesmo. Vamos orar? Peço que você aí, junto com a sua esposa, lógico, tem alguns não casados, solteiros também que estão com a gente, né? Mas mesmo assim, vamos orar. Deus tem um propósito na sua vida, que é edificar um lar abençoado, um lar maravilhoso para você. Amém. Então, vamos orar. Você faz muito bem de estar nessa live. E os casais aí também, agora você que está com a sua esposa, juntinho, vamos fazer a oração juntos. Mícia vai fazer uma oração agora, abençoando sua casa. Amém? Pai, nós oramos nesta hora, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos com os nossos irmãos nessa live. Oramos que a Tua presença, Senhor, possa estar em cada lar, em cada casal, representando aí as suas famílias. Nós oramos que o Senhor abençoe também a vida do pastor Ciro, da pastora Yara. Deus, nós entregamos este momento ao Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo visite cada coração, abençoando as famílias, abençoando estes casais nesta noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus por isso. Amém. Amém, graças a Deus, né? Não sei se o pessoal do ministério aí já entrou, mas nós vamos começar falando sobre a vida deles, né? Do pastor Ciro, deixa eu dar uma olhadinha, e Yara de Paula, né? Ok, já estão com a gente, já nós vamos começar, né? Muito bem, pastor Ciro e Yara, que já estão aí aguardando para entrar, são mais do que pastores que a gente considera competentes e confiáveis, viu, querido? Porque tem muita gente hoje, tem todo tipo de ministério, então a gente tem que pesar bem, medir bem para saber aquilo que é realmente confiável, aquilo que inspira confiança pela própria maneira como é edificado, como é trabalhado, né? Então, a gente considera o pastor Ciro e Yara de Paula um casal assim, sabe? Que tem um ministério digno, que tem um histórico de vida e tudo mais. Mas mais do que isso, eles são amigos da Igreja da Bahia, né? Nossos amigos também. Até eu fiquei bastante constrangido e alegre, porque quando eu entrei em contato, falei, não sei se o senhor lembra, pastor Edson, ele falou assim, você dispensa a apresentação e tal, né? Mas a gente sabe que eles são pessoas bastante relacionadas por gente de todo o Brasil, né? E por isso, logicamente, poderiam não lembrar da gente, mas não, eles são realmente pessoas que a gente sempre tem recorrido, eles têm nos abençoado, né? E mais do que isso, eles estão hoje chefiando um ministério, né, liderando um ministério que é o Edificando um Novo Lar. Tá? E você faz bem, você que estiver linkado com a gente, logo que eles entrarem aí, depois passa a seguir aí também o ministério no Instagram, o Ministério Edificando um Novo Lar. Eles vão passar também as demais redes sociais. Tá? E eles já ministraram para nós em 2 congressos, e que quando a gente tem bis é porque a gente gostou, né? Eles ministraram em 2014 e 2017 nos congressos de casais no distrito Nordeste, né? A pastora Yara é psicóloga, eles têm escrito diversos livros, tanto o pastor Ciro quanto a pastora Yara, e hoje ele dirige esse ministério que é voltado para
o casal e a família. Então nós queremos convidá-los agora para estar conosco, né? Tá chegando. Olá, olá. Pronto, tudo bem, gente? Opa, pastora Yara! Prazer tê-los aqui Oh, conosco. que bom, minha amiga da Bahia. Pois é, Pastor Edson, que de alegria novo estar juntos, que bom. Que bom, que bom estarmos com vocês, que bom podermos contar com a palavra É verdade. de sabedoria e experiência que vocês têm nesse momento, nessa live. Para nós é um grande prazer e gostaríamos muito mesmo de ter uma oportunidade de ter vocês pessoalmente, né, como nós tivemos, Novamente, né? mas contando com essa situação da pandemia e graças a Deus que a gente tem esse meio, né, que a gente pode assim, através deste meio também abençoar famílias e casais. Você que está aí participando, está aí assistindo, manda um direct aí para os seus amigos, né, para os colegas. Já começou a live do Love e tal, para que a gente possa ter uma participação aí dos casais do Distrito Nordeste, como a gente tem tido, né, em outras ocasiões, tá? E pastor Ciro e pastora Yara, sejam bem-vindos, né? Nícia vai começar aí falando algumas coisas, perguntando algumas coisas. A gente considera que a história das pessoas é alguma coisa tão especial, não é? São exclusivas e todos nós gostamos de história. A gente queria ouvir um pouco da história de vocês dois, como vocês, de onde vocês são, como vocês se encontraram, todas essas ideias aí de vocês dois. Quem começa? A nossa história é muito interessante porque o nosso casamento é um casamento com propósito. Deus foi traçando tudo direitinho. No ano de 1977, eu estava indo para Brasília, num congresso, quando um casal de irmãos, que era da igreja da Yara... No Congresso de Jovens, né? Congresso de Jovens. Eu estava indo para um Congresso de Jovens, uma caravana, e um irmão virou para a esposa dele, irmão Armando, para a irmã Lucia, e falou assim: ô Lucia, a Yara seria uma pessoa boa para o Ciro, né? É verdade. Profetizou. Disse, no ônibus, assim, eu nunca tinha ouvido falar de Yara. Fui para o congresso, voltei. E, por outro lado, o lado da Yara, eu vou deixar que ela conte. Então, alguém falou de mim com você, não foi? Sim, e aí, né, uma irmã, também na época da Igreja Batista de Lagoinha, aqui em BH, comentou comigo a respeito de Ciro. Na verdade, antes disso, Ciro tinha assim, umas fãs lá na minha igreja. Nasci e fui criada em Betim, e eu brinco falando em Betim. Betim faz parte da grande BH, mas eu sou de Betim no tempo que Betim era roça. Sim. Então eu me sinto assim, meio caipira. Assim, Betim no tempo de Betim como roça. E Ciro tinha lá umas fãs da igreja. Eu era recém-chegada na igreja, me converti, frequentei uma igreja durante, acho que 4 ou 5 anos. Depois eu fui para a Igreja Batista, e lá tinha umas garotas que viviam falando no Ciro, na voz do Ciro. Ciro era presidente da mocidade da Igreja Batista Lagoinha. E então viemos para um congresso, né, de jovens chamado Confrajovem, aqui em BH, e eu vim com muita expectativa para conhecer quem era o Ciro. Né? Eu não conhecia. Aí, de repente, um rebuliço no meio das amigas dela. O que aconteceu? Olha só como é que ainda é convencido, meu Jesus! Mas ela que me falou, viu, pastor Edson? E pastora Missa. Ela que me disse, né? Foi. Aí aquele grupo de garotas, Ciro, olha o Ciro ali, olha o Ciro. Eu criei uma expectativa, né? 1,80 m, olhos verdes, cabelo na testa. E aí, de repente, eu vi o Ciro e falei, meu Deus, não é nada do que eu imaginei. Deus seu senso de humor tão extraordinário, né? Então, Deus olhou aquela boa risada e falou assim, me aguarde. Pois é.
mas eu não a conheci. Sim. E ela voltou para o Betim frustrada, porque, né, não havia correspondido à expectativa dela. Sim. Mas naquela época, eu era também presidente de um congresso estadual e ela era da diretoria da mocidade. Então, eu convoquei uma reunião. Isso acho que um ano mais ou menos depois, né? Por aí, acho que Não, foi no início do ano seguinte, 6 né? meses depois. No início de A história é 78. longa, hein? Mas Que a ano gente foi? vai falar rápido. 82? 78. 78. Jesus, eu nem Falaram- tinha me convertido ainda. Foi início de 78, aí alguém falou, teve esse congresso no início do ano. E eu era o presidente. Cheguei mais cedo, arrumei tudo direitinho, Yara veio participar, porque ela era da diretoria também, da mocidade dela e da igreja lá. E eu saí, deixei minhas coisas numa cadeira. Quando eu voltei, a Yara estava sentada justamente ao lado da cadeira onde eu tinha colocado as minhas coisas. E do jeito que eu era, maneira assim, muito espontânea e com toda tranquilidade, eu virei para ela e falei algo que eu não imaginava que iria conquistá-la. Eu falei assim, olha ao lado de quem eu vou ter a satisfação de me assentar. Mais ou menos isso, não foi? Falei? Prazer. O prazer de assentar e tal. E aí aconteceu um detalhe interessante. Foi o quê? Você ficou achando ruim de você ter sentado? Na verdade, ele não me conquistou nesse momento ainda não, né? Levou um tempinho, mas aí eu fiquei desejosa. Falei, mas por que que eu sentei do lado, ao lado? Por que que eu não estou sentada de frente para poder olhar? Porque se a gente está do lado, fica difícil, né? Se eu estivesse de frente, eu poderia observá-lo mais. Melhor, né? Enfim, Foi, a gente continuou tendo contato. E um dia, assim, esse dia realmente foi inesquecível. Eu estava no meu trabalho, eu tinha uma agenda desse tamanho, eu ganhei uma agenda maior, eu fui transcrever os contatos. E aí, chegou na letra I, estava lá, Yara Petim, 531-1803. meu Deus, sabe o número até hoje. Aí, Que bom! eu liguei para ela. Eu Eu liguei lembro e ela... também, 324-7224. Olha! E ela atendeu o telefone. Resultados, ficamos acho que 1 hora no telefone. Um telefone despretensioso e onde tudo começou. E aí foram longos papos, né? Sim. Até que nós começamos a namorar no dia 30 de setembro, quando eu pedi que no dia 29 que ela viesse no dia seguinte mais cedo, que eu tinha conversa com ela, a conversa 3, eu, ela e o Senhor. E aí ela veio e a gente conversou numa lanchonete no centro de Belo Horizonte, e ali nós começamos o nosso namoro, dia 30 de setembro do ano de 1978. Você nem pediu o pai dela e a mãe dela para namorar? Não, aí eu conversei com ela primeiro, né? É assim, que eu tinha que acertar Para com ela. saber. E depois, Tá certo. aí que eu fui falar com a família dela. Na verdade, ela já tinha perdido o pai, acho que 2 ou 3 anos antes, né? E então era só a mãe dela, a dona Helena, né? A mãe e 11 irmãos homens. Acho que era pior do que o sogro. Homens. 11. Rapaz, você foi corajoso, hein? Caiu no meio. Só homens, 11 irmãos. E o pior de tudo, que eu não sabia, vinha saber depois, que ela fez uma prova com Deus. Sabe qual foi? De que Deus deveria confirmar para ela que se realmente estava sendo um namoro de acordo com a vontade dele, que nenhum dos 11 irmãos dela se opusesse. Já pensou, pastor Edson, o que é isso? Nenhum dos 11. E graças a Deus que nenhum se opôs. Aí, como ela disse, ficamos noivos em ano seguinte, dia 8 de dezembro, e no dia 20 de dezembro de 1980 nós nos casamos, né? E aí, hoje, nós vamos completar o final desse ano, se Deus quiser, 40 anos de casados. Aí vieram os filhos, aí vou dar para a pastoreada falar. Sim, aí nasceram Isabela, um ano depois Alexandre, né? Nasceu Isabela, um ano depois o Alexandre, e Deus nos deu a bênção de educá-los, amando, servindo ao Senhor, são servos do Senhor. Perdi 2 bebês em período gestacional após o Alexandre, dores assim que não dá para a gente descrever, né? Mas o Senhor tem sido gracioso para conosco, muitas lutas, muitos desafios,
Muitas tempestades sopraram durante esses 40 anos, mas assim como a palmeira do deserto, né? Que quanto mais forte sopra o vento, mais ela enraiza, né? Mais ela lança suas raízes e se fortalece. Assim deve ser o casamento de um homem e uma mulher diante do Senhor. Quando nós falamos de um casamento bem-sucedido, vamos pensar 40 anos de vida a dois, um tempo atual, como que eu posso dizer, para a sociedade lá fora, para o mundo, chega a ser até sei lá, uma anomalia, vamos pensar assim. Às vezes as pessoas perguntam, você está casado quase 40 anos com a mesma mulher, ou então com o mesmo homem? Não é? Então, assim, é realmente assim, uma história de vencedores, vamos dizer. Né? Você, Pastor Edson, você, Mícia, Ciro, Yara e tantos outros que têm prevalecido. É uma história da graça, do favor, da bondade do Senhor para conosco. Então, assim, eu costumo dizer que esse casamento vencedor, esse casamento de sucesso, não é aquele casamento que não enfrentou as tempestades da vida, as dificuldades, as lutas, mas aquele casamento que enfrentou as lutas, as dificuldades, ou até mesmo enfrenta ainda, mas que prevalece um ao lado do outro, sabendo que um ao outro ajudou e o seu companheiro disse... Então, é a nossa história. Agora temos 4 netos. Que bem. Emanuele, anos, Daniel e Mateus com 2, que são gêmeos, e o Benício também com 2 aninhos. E quando eu vejo a foto deles, já estão grandinhos já, né? Já especialmente pelo Daniel e Mateus, para uma dança. Pois é, tão bonitinho. Um dia desses eles estavam aqui, e aí estávamos com louvor, até no YouTube, na TV, e aí eu perguntei quem ia dançar, né? Chamei para dançar. Aí veio o Mateus e dançou, e olhava para a vovó com aquele olharzinho mais doce. Aí, de repente, veio o Daniel também para querer dançar com a vovó. Falei, tá vendo? Dois cavalheiros disputando uma donzela. Pois é. Que bonitinho. Que legal, que legal. Muito bom isso aí. Eu fico, pastor Ciro e pastor Yara, para a gente, por exemplo, eu tenho trazido outros casais que têm essa faixa. Nós que somos novinhos, não chegamos nem nos 35 ainda, estamos chegando agora. Né? A gente sempre quer aprender. Mas eu penso que é um grande privilégio para muitos poderem aprender com aqueles que trilharam um longo caminho e que podem, e não somente isso, né? É uma ênfase que eu tenho feito aqui nas lives, é que não basta você estar junto, não é só esse o plano de Deus. Deus tem uma vida abundante para o casal, né? Deus tem um casamento gostoso, um casamento prazeroso. Então, quando a gente sabe que é o caso de vocês e outros que a gente tem convidado, que são pessoas que têm um convívio, uma intimidade adquirida assim na presença de Deus e com Deus, e que, digamos assim, no meu ver, são pessoas exemplares. Quanta gente precisa aprender com isso, e é por isso que a gente tem trazido, né? Tem lutas, mas vivem bem, né? Vivem felizes. Exatamente. Hoje nós temos situações, eu fico pensando, né? Estava pensando agora, já há muitos anos eu venho observando isso, que nós temos muitos que não querem se casar, né? Vocês têm pessoas que, principalmente homens, que ficam até os 40 anos ou mais na barra de saia da mamãe cozinha, faz tudo, arruma tudo, a casa, tem tudo, né? E sexo e aventuras, a pessoa tem a vontade aí no mundo fora. Só que essas pessoas não entendem que a vida passa rapidamente. Um dia os pais vão embora, um dia não vai... outras pessoas que hoje, se ele não tiver dinheiro, não vai ter ninguém nem para ficar com ele, né? Quanto mais para cuidar dele ou dela na velhice. Então, eu penso assim, apesar de que tanta gente hoje e o mundo todo batalha contra a instituição, contra o casamento, né? Se a gente parar para avaliar, pensar direitinho, o casamento é o único lugar seguro
vamos dizer assim, na existência da gente, não é? Porque por mais que você tenha, lógico, vai haver o envelhecimento e vai chegar o momento da ausência um do outro, que é muito triste, muito difícil, mas, de qualquer forma, você teve alguém para envelhecer junto, né? Isso é uma coisa extraordinária. Como que vocês diriam, como é essa aventura do casamento? Dá uma palavra aí para os casais mais jovens, um conselho para eles, né? Foi uma aventura mesmo. Pega seu celular. Foi uma aventura mesmo o início do nosso casamento. Vou deixar você falar mesmo. Sim, mas quando o pastor Edson traz essa questão, né, pontua isso aí, desse desânimo da moçada com o casamento, né? Então, é muito cômodo ficar em casa, na casa de papai e mamãe, não assumir responsabilidades, não saber quanto custa a energia, quanto custa a água, quanto custa... Tem esse comodismo, né? E a moçada, infelizmente, hoje pensa assim, olha, eu tenho um relacionamento aqui hoje, outro amanhã, e, enfim, eu tenho casa, comida, roupa lavada, passada, para quê que eu vou me aventurar a assumir responsabilidades numa vida a dois? Infelizmente, isto é real, tanto da parte do homem quanto da mulher, tanto as moças quanto os rapazes têm vivido nessa condição. E começar uma vida a dois, sem dúvida, é uma aventura. Não é? Uma aventura gloriosa, uma aventura para ousados, para corajosos. Não é um caminho a ser trilhado, me perdoa até usar a expressão tanto forte, mas não é um caminho para covardes. Sim. Não é? Porque você repartir quem você é com o outro, Verdade. E ter a posição de conhecer o outro, de amar o outro, sabendo que esse outro não é perfeito, porque ninguém é perfeito, e saber que é uma construção, e construção é um negócio que exige esforço, né? Dedicação, renúncia, trabalho. Então, aventurar-se na construção de uma vida a dois é para os ousados em Deus, os corajosos, não é para aqueles que têm uma postura covarde, né? De não querer se envolver, por não desejar ou não querer ter as suas responsabilidades. Ciro e eu começamos assim, o que nós tínhamos para sustentar nós tínhamos a paixão, né? Muito intensa mesmo, um pelo outro, fomos conquistando um ao outro, tínhamos o amor, isso é claro, né? A paixão ela deve migrar para o amor e manter ali associado, como o pastor Edson falou, que no casamento não é só, vou suportar minha cruz, como muita gente diz, né? Não é isso, mas é ter a alegria da companhia um do outro, a cumplicidade, a intimidade espiritual, a intimidade emocional, a intimidade física. Então, o casamento é tudo isso. E nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a paixão, tínhamos o amor, a fé em Deus, a fé naquele a quem nós já servíamos e a quem nós amávamos. Então, foi uma atitude de fé. Nós nos casamos, Ciro fazia o último período de faculdade, e eu era uma professora bem lá no interior, né, em Betim. Financeiramente, não tínhamos a mínima condição de enfrentar o casamento. Mas, num passo, numa atitude de fé, de confiança e numa disposição de começar com a simplicidade, começar com aquilo que era o suficiente para nós, que uma coisa que a gente percebe nos jovens, olha, nós queremos tudo primeiro. Não é assim, não é a dois. Se deixar, eu vou falando. Se eu não entrar, eu vou te... É verdade. Mas, na verdade, a gente teve uma experiência muito interessante. No primeiro ano de casamento, eu trabalhava com vendas. A gente tinha assim, nós tínhamos o básico, né? O fogão, o armário, tinha nosso quarto, não tinha geladeira. Geladeira 6 meses depois. Geladeira foi 6 meses depois, no dia do aniversário
Que coisa. A gente para ela depois que a gente casou, né? Naquela época assim, não era fácil ter geladeira, né? Como é hoje. não, realmente era cada É bom dia o pessoal saber disso, né? era um botijão de gás e não tinha geladeira. Às vezes chegava em casa e o gás tinha acabado. Não tinha o botijão reserva, né? Aí eu chegava lá todo animado para almoçar, benzinho, ó, gás acabado. Tirava o terno e a gravata, né? Porque trabalhava assim na área de Trabalhava, é vendas, né? verdade. E aí eu ia no depósito, que era bem pertinho, né? Ia lá, buscava o botijão, mas tudo bem, tudo certo, né? Mas nesse primeiro ano de casados, nós fomos duramente testados e é uma das grandes experiências que nós temos na nossa vida, porque mais ou menos por volta do mês de agosto, setembro, não me lembro bem, eu cheguei em casa muito desanimado, porque eu não conseguia vender, e vendedor vive de vendas, né? E eu disse para ela o seguinte: olha, meu bem, eu tô a ponto de soltar as cordas, né? E ela virou para mim e falou assim: deu uma palavra de fé, de coragem. Ela dizia assim: não vai não, né? Não vai. Lembrei daquela: não vai não. Não vai Não vai soltar as não. cordas. Nós vamos jejuar e orar. Aham. E aí, uma semana de jejum, eu saía sem tomar o café da manhã, chegava em casa no horário do almoço, a gente dobrava os joelhos e a gente orava ali, sabe? Aí, uma semana de jejum, poucos dias depois eu fiz uma venda. Cheguei em casa todo feliz, falei com ele: meu bem, eu não, benzinho, não vou ser demitido, né? Porque não vende é demitido, né? Ela falou: pode ficar tranquilo que você vai ser demitido. Olha que palavra de consolo que ela me deu, né? E olha, isso foi no ano de 1981. A gente casou 20 de dezembro de 80. No primeiro dia útil do ano de 82, foi no dia 4 de janeiro, eu cheguei para trabalhar e fui demitido. No primeiro dia do ano. E aí eu fui para os colegas despedir e um deles falou assim: tem uma empresa que está fazendo contratação de vendedores, eu acho que é a Cobra Computadores. E aí foi quando a minha história ali começou. Eu rodei Belo Horizonte, achei o jornal do dia anterior, do domingo, né? E eu participei de um processo com mais de 60 pessoas. Eu fui o mais novo, na época eu tinha 26 anos de idade, eu fui o mais novo representante contratado pela empresa. No dia 1º, dia 3 de março de 1982, eu comecei a trabalhar e fiquei nessa empresa até o dia 31 de julho do ano de 2007. E eu saí de lá porque eu me aposentei. Foi algo assim tremendo e muitas experiências que a gente teve também naquela empresa, né? E só para finalizar essa parte aqui, no primeiro ano de trabalho, e eu continuando trabalhando muito mesmo, eu não conseguia vender. Eu fiquei um ano para fazer minha primeira venda. E foi mais uma prova que Deus me deu de que aquele emprego, aquela porta, ele havia aberto para mim. Depois eu vendo colegas sendo demitidos e eu fiquei lá, intacto. Depois de um ano, a minha história lá mudou e Deus me deu nos deu, né, Benzinho? Muitas Conquistas, né? É verdade. Passos de fé. Não é você ser irresponsável ao se casar, né? Com irresponsabilidade. Mas nós tínhamos uma convicção tão grande da vontade de Deus, do plano de Deus, da fidelidade de Deus, que nós nos dispomos. E eu venho de uma família que tinha um certo conforto, né? Então, eu estava abrindo mão do conforto que eu tinha na casa da minha mãe para me casar, me unir a um rapaz com sonhos, com vontade de trabalhar, de conquistar a vida e que me amava. E quando eu falei para ele, quando ele chegou muito desanimado naquele dia, e que eu disse: não, você não vai soltar as cordas. Nós temos uma porta para se abrir na nossa vida e nós temos uma chave, jejum e oração, vamos buscar o Senhor. E assim, e por que que Deus nos conduziu? Quem precisava naquele momento ser trabalhada, ser tratada, era Yara. Eu confiava em Deus para tudo. Vamos orar por enfermo, eu estava ali orando e vendo o mover de Deus, vamos orar por um endemoniado. Qualquer situação, mas falasse assim: Yara, faltou dinheiro na mão, Coisa, né? né? Dentro.
Ai, eu tremia nas bases. Eu não confiava em Deus como meu pai, aquele que supre. Então, naquela semana de jejum, não aconteceu nada de imediato do ponto de vista externo, mas aconteceu no meu coração. Glória a Porque Deus. naquela eu aprendi, Deus fez algo extraordinário no meu coração e eu aprendi a confiar que Ele também é meu Pai no contexto das provisões. Por isso que quando o Ciro chegou depois da venda, ele falou, olha, eu fiz uma venda, né? E que eu dei essa palavra, não se engane, você vai ser mandado embora e ter a segunda parte da fala, que ele não citou, eu disse assim para ele, você ser mandado embora vai ser o começo do agir de Deus na nossa vida em resposta àquela semana de jejum e oração. O novo de Deus não pode vir se o velho não ficar para trás. Compreende? Que coisa, Não né? Que tem como. experiência, né? Experiência Você marcante, tinha né? insegurança em relação a isso e Deus te mostrou com antecedência o que ia acontecer. Sim. Né? Sim, e assim aconteceu, né? E foi através desse trabalho dele, nesses 25 anos, eu ajudei em alguns períodos assim que eu trabalhei fora, né, como professora. Depois me formei em psicologia e cliniquei também, mas pouco tempo, sempre muito envolvida também no ministério, né? Nós dois envolvidos, eu com essa visão ministerial. Então, assim, o ir e ganhar, o ir e arar a terra, muito mais de Ciro do que meu, né? Eu entendia que eu era uma auxiliadora, e ele sempre entendeu que essa responsabilidade era dele. E nós construímos a nossa vida, adquirimos o nosso apartamento, o Senhor nos deu o privilégio, né, de presentear cada filho com um apartamento. Então, assim, é uma história de fé. Uma história de Que fé. diferença, né, pastora Yara, quando a presença de Deus faz essa triunidade, né? Completamente diferente de pessoas que estão lutando. E a gente ouve muito essa coisa de crise dos 7 anos, crise de não sei quantos anos. Vocês vivenciaram esse tipo de coisa ou também não? As crises dos 7 anos? Não me lembro. A mim você falou porque a gente ouviu, a gente leu, né? A gente vê muito vários isso, livros né? antes de casar. A gente não teve o privilégio de ter um conselheiro, coisa assim. Mas como a gente tinha feito seminário, então a gente pegou uma série de livros e leu. E aí eu li um livro que tinha a crise do primeiro ano, a crise do terceiro ano, a crise do sétimo ano, a crise... E a gente ficou esperando chegar essas crises e nunca chegaram. Graças a Deus, né? Graças a Deus. De crise. Assim, eu acho que o casal ele passa por um tempo de adaptação, Sim. né? O início do casamento é o início de conhecer um ao outro, de descobrir aquilo que não pode ser descoberto ainda, né? No período que não foi descoberto no período de namoro e noivado, mas nada que a gente possa pontuar a crise de tantos anos, né? Além do fato de que Deus está na coisa, né? Como você falou, Deus estava tratando com você alguma coisa que os olhos humanos não podiam detectar, né? Sim, sim, sim. Essa disposição de deixar Deus trabalhar. O casamento, ele não se constrói fora de base sólida, fora de um fundamento sólido. E a gente sabe que o fundamento é Jesus, né? Na vida do casamento. O romantismo é extremamente importante, manter aceso o amor, a paixão, tudo isso é importante, né? Tudo isso faz parte. Com né? certeza, com certeza. Mas se tiver tudo isto e não tiver a base, que é Jesus, né, na vida de um, na vida do outro, fortalecendo essa aliança, no momento da dificuldade, nas crises, seja lá de tantos anos, não importa quanto tempo, né? Esse processo de ajuste, de conhecimento, de frustrações, por que não? Né? Todo ser humano enfrenta as frustrações, mas aí olha e fala, não, tem Jesus.
Aí Jesus renova o amor, renova a paixão, renova o desejo de um para com o outro, né? Então é de extrema importância ter esse fundamento. Não importa se é a crise de 1, de 7, de 20. É porque eu vejo que é a questão do compromisso, né? Sim. Quando a pessoa tem ciência, tem... Olha, eu assumi um compromisso. Então, quando eu assumi o compromisso de tirar a Yara lá da casa dela, lá em Betim, Claro. e sacrifício para ir lá em Betim, ia de ônibus, sair da casa dela tarde da E noite. quando você lembrava daqueles 11 irmãos, hein? Pois é. Ficava E mais aqui, e às difícil. vezes, pois é. E saía de lá no sábado à noite, o namorado não quer ir embora para casa, né? E aí eu ficava, aí perdia o ônibus. Aí eu tinha que andar, acho que uns 3 ou 4 quilômetros a pé, até lá na Bahia, pegar o ônibus, tudo isso por amor, né? Então, a barreira do posto policial. Polícia rodoviária. Mas, olha, foi um preço que eu paguei, porque eu realmente, assim, eu queria me casar com a Yara e eu me dispus a casar com ela. Aqui, Então, pulou o muro da casa da minha mãe para fazer serenata. Fazer serenata. De outros rapazes, né, da igreja. Pois é. Betim é mais ou menos 40 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Então, imagina, sair daqui para ir fazer serenata lá em Betim, né? E aí é o seguinte, é questão do compromisso, né? Então, tudo aquilo eu fiz, né? E eu entendi que... E a condição da Yara, em termos de família, era, assim, 10 vezes melhor do que a minha. Tanto é que eu custei levá-la na minha casa, né? Aí um dia ela falou, por que você não me leva na sua casa? Eu ficava enrolando, até que teve um dia eu falei, não tem jeito, eu vou ter que levá-la na minha casa. Eu levei e ela conquistou toda a minha família. Eram 3 tias solteiras, o meu pai e meu irmão. Eu tinha 3 sogras. Nossa, já pensou? Então, Você foi corajoso, hein, Mas peraí, eram 3 tias solteiras. 3 tias solteiras. E Que eu considerava... seu pai e sua mãe, você não tinha irmãos, então? Não, eu morava lá. 3 tias solteiras, mais o meu pai e o meu irmão mais velho e eu. É como se fosse 3 só. Meus pais separados, a minha mãe morava em São Paulo. Ah, tá. E agora? E eu tinha outros irmãos também, mas que não moravam com a gente, né? Então, foi quando eu consegui levá-la. E ela fez, só a chegada da Yara na minha família, já fez um milagre, porque nós não tínhamos o hábito de almoçar todos à mesa. Olha, e desde que a Yara chegou lá, todo mundo se sentou à mesa. É assim, o que Deus, quando Deus faz, Ele faz, né? Graças. Então, hoje, todo mundo só tem uma tia que tem 96 anos de idade hoje, as 2 outras e o meu pai já partiram para o Senhor, e tem o meu irmão, que é 1 ano mais velho do que eu. Então, essa questão das crises, né, é a questão do compromisso. Sim. Então, eu tinha isso de fazer da Yara uma mulher realizada, uma mulher feliz. Eu batalhei, eu estava estudando, fazendo faculdade, terminando, e aí a gente foi caminhando, e algo que é um mérito que ela tem, que é uma mulher de intercessão, né? Uma auxiliadora idônea, alguém que sempre me deu apoio, sempre me levantou para cima. Imagina, pastor Edson, se naquele dia, pastora Missa, se quando eu chegasse em casa dizendo assim, eu estou a ponto de soltar as costas, se ele dissesse assim, solta mesmo, vamos procurar outro lugar, né? Então, ele deu uma palavra assertiva, né? E acertou no ponto e valeu a pena, né? Uma coisa que até me ocorreu aqui de dar uma palavra, né, para aqueles que sejam solteiros, que estejam assistindo essa live, ou que virá assistir até amanhã, que uma das coisas que tanto o homem quanto a mulher pode ter como um sinal do propósito, da bênção de Deus sobre o casamento, é se um é bênção para a família do outro. E isso é de extrema importância. Se uma garota entra numa família para separar a família, já no período de namoro, de noivado, né, com intrigas, um comportamento que provoca dissensão, olha, precisa ligar as antenas. Ou se é o rapaz que faz, olha,
não tem que dar satisfação ao seu pai, sua mãe, às vezes o rapaz fala para a garota, né? É preciso prestar atenção, porque quando o projeto do casamento está no propósito do Senhor, um se torna bênção para a família do outro. Isso é muito. Eu tive uma palavra de um dos meus irmãos, eu tinha alguns irmãos bem ciumentos, né? E eu falei 11 homens, né? Ainda tinha também as outras 3 mulheres da família, 2 irmãs mais velhas, uma irmã mais nova do que eu, 10 anos. Então eu ouvi da parte de um dos meus irmãos, se sentou comigo um dia e disse assim: Yara, eu estou tranquilo quanto ao seu namoro, ao seu noivado com o Ciro. Aquilo assim foi para mim assim resposta de Deus, porque quando eu pedi, Senhor, não permita que alguém fale nada, né, contrário, se o Senhor estiver nesse plano, nesse projeto, né? Uhum. Então ninguém disse nada contrário, nenhuma situação contrária. Antes, né, pelo contrário, eu tive um manifestar de um desses irmãos mais ciumentos em uma palavra favorável, né, à pessoa de Ciro. Meu pastor também, depois de um acampamento de mocidade, que Ciro teve uma postura de pacificador entre os rapazes da igreja com os rapazes do local. Nós estávamos no interior de Minas e teve uma confusão lá no campo de futebol, e Ciro foi assim muito pacificador para resolver aquela situação. Quando voltamos, né, daquele acampamento, meu pastor me ligou, era como um pai para mim, disse assim: filha, estou te ligando para dizer que eu estou muito em paz com o seu casamento. Que bênção, né? Isso também me encheu o coração, né, de gozo. Você está E, por levantando outro lado... você está levantando uma coisa que é tão importante, né? Que é, eu sei que tem casais que já vivem em conflitos porque não obedeceram esses princípios, né? Mas é você perceber o alinhamento dos faróis, né? Ou seja, tem os pais, Sim, os irmãos, a família, as autoridades espirituais. Sim. Todas essas pessoas têm algo a nos dizer para nos indicar o caminho legal para um casamento legal. sim. Olha, e quando Deus faz as coisas, Ele faz mesmo. Quantas vezes aí a roupa que eu fui a primeira vez lá? Como é que é? Não entendi. Repete, por favor, pastor Ciro. A Ela não roupa, ouviu. falei para ela falar, a roupa que eu fui na casa dela pela primeira vez. Ah, é? Qual foi? Quando todo mundo ia me conhecer, maior expectativa. Aí chega o Cirão na casa. Bom, nós conversamos no sábado, né, quando ele me pediu namoro, que nós estávamos indo para uma reunião de liderança do Congresso de Mocidade. Ao sair de casa, eu falei para minha mãe, porque eu sempre fui muito aberta, sempre compartilhei tudo com minha mãe, conversávamos muito, e eu estava sempre informando a ela do que estava acontecendo, as nossas conversas ao telefone. E eu disse assim para ela: mãe, esteja orando, porque eu acho que eu vou voltar namorando, tá? Nossa. Ele me pediu para sair, para chegar uma hora mais cedo antes da reunião. Esteja orando, porque eu acho que eu vou voltar a namorar. E eu tinha feito, olha, a história é longa, vocês não... Por que vocês perguntaram isso? E aí, enfim, eu me lembrei de que naquele ano de 78, eu orava pedindo a Deus o meu namorado, que seria o meu marido. Eu tinha um motivo para fazer isso, eu tinha rompido o relacionamento com um outro rapaz, que era um homem de Deus, e eu não queria estar sozinha num evento que ia acontecer em família, e esse moço estaria presente. E eu não queria, né? E eu comecei a orar pedindo ao Senhor que me mandasse o meu marido, o meu namorado, que seria o meu marido, até aquela data. Uhum. Aquela data adiada, aquele evento em família foi adiado, mas Deus trouxe a resposta, foi no dia 30 de setembro, como ele já colocou, que nós começamos a namorar, porque eu entrei aquele ano orando, pedindo ao Senhor que me desse essa pessoa, né, que seria aqui o meu marido, até o mês de setembro. Então,
Perdi o fio da A meada. roupa que eu fui. E a roupa. Então, no domingo, no sábado, nós confirmamos o início de namoro. Cheguei em casa, compartilhei com a minha mãe. Na quarta-feira, ele foi para fazer o pedido oficial de namoro. E a minha mãe me conhecia muito bem, e eu já tinha dito não a alguns rapazes, por muito menos. Mas aí ele usava um cabelo semi-black power. É mesmo? Rapaz, como é que a gente pode imaginar? Só com uma foto, hein? Não tem nada. Consegue imaginar? Vocês ficaram curiosos agora, né? Ninguém queria ver essa foto, hein? Depois ele manda em particular. Por favor, eu quero. Em Em particular particular. que eu coloco nos nossos grupos de WhatsApp. Tá bom, pode colocar. E aí, com aquele cabelo semi-black power, usando uma camisa vermelha, Gente. sabe aquele vermelho de doer os olhos? A Corajoso. camisa tinha, a camisa tinha um bolso tinha um emblema na camisa da cor azul também bem, e ele estava usando uma calça azul, Claro. azul claro, um tom tipo quase azul celeste. E a calça era, na época eu estava usando aquelas calças boca de sino. Uhum. Então, Imagina a cena. Era uma bandeira, né? isso. Bem assim. Como é que eu posso dizer? Bem afro, né? Sim, pois é. Bem afro. Bem afro. Detalhe, eu fui criada num ambiente ouvindo meu pai, em alguns momentos a minha mãe, com palavras bem racistas, né? Daí a minha prova com Deus, que se era realmente plano do Senhor, que eu não tivesse oposição de ninguém. E chega lá o meu... Black Power lá. Muito doido. Mas Deus é muito gracioso, né? E um dos meus casados, na época, ele tinha o hábito de vez por outra passar na casa da minha mãe, e ele passou lá exatamente nesse dia, e eu apresentei a Ciro, e apresentei Ciro a ele, e a nossa cozinha ficava bem distante, né, assim, da sala, era casa muito grande, e a minha mãe depois me relatou que ele chegou na cozinha e deu o ok dele. Achou Ciro muito simpático. Olha, né, rapaz? Conquistou a família. A gente nunca sabe o que funciona, né? É isso. Então, quando Deus tem seus planos... Quando é de Deus, é de Deus. Né? É de Deus, Mas com certeza. é tão interessante ouvir as histórias, mas por causa do nosso tempo, né, que é muito breve, então, durante todos esses anos que vocês viveram, tal, vocês também, o trabalho e tudo mais, edificando, criando os filhos, né, e tudo, vocês também tiveram compromisso e vida com Deus e na igreja, né? Como é que foi o ministério de vocês nesse tempo e como é que é o ministério de vocês agora? O que vocês diriam? A Yara, antes, ela sempre teve a partir do ano de 1990, ou seja, com 10 anos de casados, Deus deu para ela o ministério, ela começou o ministério com mulheres, né? E antes, foi 90? Não, bem. Foi. Eu Não comecei, foi antes disso, né? nós tínhamos 5 anos de casados. É verdade. Quer dizer, nós já servimos ao Senhor, cada um na sua igreja. Liderança de mocidade, professora de escola bíblica. Aí nos casamos. Aí nos casamos, Ciro era muito envolvido no louvor. Eu não me encaixei, que nunca foi meu chamado, né, em termos de estar no coral. E aí nós tínhamos 5 anos de casado. Então foi em 85 que eu fui a Betim, a igreja da qual eu era membro antes de me casar. Fui convidada para ministrar já sobre família, dar uma série de conferências na escola bíblica a respeito de família. Ali foi o embrião do livro Edificando o Novo Lar. Nós tínhamos 5 anos de casados. E aí Ciro se mantinha no coral,
Mas, enfim, aí Deus foi nos conduzindo, começaram a chegar convites, aí eu fui levada para dar aula no seminário de Minas Gerais, Seminário Batista do Estado de Minas, e aí seminaristas começaram a me convidar, e eu dizia, bem, eu não posso ir sozinha, né? É um trabalho para casais, mas ele, não, meu chamado é louvor, e enfim, eu errei nesse início, porque eu insistia, e aí isso me ensinou, porque eu aprendi que essas questões você coloca diante de Deus e deixa Deus fazer, agir. Né? Até o momento, Deus agiu no coração de Ciro, e ele então veio, né, para somar, para assumir que ele era. Ciro sempre foi cabeça, foi meu líder, nunca dei um passo sem a bênção dele, nunca tomei nenhuma decisão sem o ok dele, e ele me dava ele me deu a bênção para que eu pudesse ir, para que eu pudesse me envolver, mas o Senhor sabia que eu não queria estar só. Não é a mesma nesse coisa, chamado. né? Não é a mesma coisa, não é. Se tem um chamado ministerial, é para ser construído a dois. Claro. Né? E se tem um chamado na área de família, não dá para ser um e o outro ficar de fora. Com certeza. Trabalhou no tempo de Deus, que é o tempo perfeito, né? Deus moveu o coração de Ciro e ele começou a ir ao seminário. Tinha aulas que eram próprias para ele ministrar. E aí começou a nossa jornada, né? Depois eu continuei. Continuou isso em 88, né? Pode continuar, Aí senão começamos a ministrar o curso de noivos em 88 na Lagoinha. Ficamos, depois nós assumimos o trabalho com casais, ficamos com noivos, até que em 2002 aí voltamos a trabalhar com família, fomos os líderes da família, e ficamos no curso de noivos até início de 2013, foram 26 anos, né? Sim. Então, assim, e nesse período todo, Deus nos levou para vários lugares, nos levou para ministrar. Então, depois que eu me conscientizei, que eu abri o meu coração, e aliás, no dia que nós somos convidados para assumir o curso, o trabalho com casais, eu disse, foi depois de um culto pela manhã, quando o pastor Jonas Neves, que hoje é o pastor da Igreja Batista do Povo em São Paulo, quando ele nos fez o convite, eu disse, é hora de eu deixar o coral. Aí eu deixei o coral, e aí eu passei a andar em 100% integralmente, nós dois juntos, em termos de ministério. E aí viajamos pelo Brasil, viajamos pelo mundo, e no ano de 2000 nós lançamos o primeiro livro, que foi o Edificando Novo Lar, depois veio o ano seguinte a Plenitude da Mulher Cristã, e vários outros livros que vieram até que finalizou com o Perfeito Amor, que é o último livro que a Yara lançou no final do ano passado, né? E a gente está aí, tem o Ministério Edificando Novo Lar, nós temos as nossas redes sociais, nós temos o YouTube, e o nome é Edificando Novo Lar. De uns tempos para cá, de 5 anos para cá, Deus passou a me dar um novo ministério, que é de mensagens devocionais diárias, que eu venho aperfeiçoando ano após ano, né? E nós estamos aí caminhando, e atualmente nós somos pastores da Igreja Batista Edificando Novo Lar, que foi no final do ano de 2016 que Deus falou especificamente com a pastora Yara, que era para que nós abríssemos uma igreja. Outra longa Você estava história pensando também. em parar, né, Yara? Oi, Miss. Quando eu fizer 60 anos, eu quero uma vida mais Aí serena. Deus falou, De novo, Deus sorriu. Exatamente isso. nada. Tem sido uma... Aproveitando, pastor Ciro, só para vocês que participam aí, se vocês quiserem receber, participar do grupo de mensagem, o pastor Ciro tem vários grupos das mensagens devocionais aí de casais, né, de família. Então, pode entrar em contato tanto com eles aí no Instagram, solicitando, como também conosco. A gente manda o link também para o pessoal ingressar e receber as mensagens, né? E também com relação aos livros, né? Você entrar, tem o site, pastor, né? Pode passar aí também sobre
O site, o espaço não é comercial, não, pessoal, mas é muito importante porque edifica, é muito importante o material deles. Sim. o site é o Edificando um Novo Lar. É o que está aí, é o nome do nosso link aí, né? edificandonovolar.com.br, tem loja. Tem a loja e para nós estamos A Eliane também está dizendo ali. E também a Eliane do Mundo Gospel em Porto Seguro compra os livros e revende. Então ela tem. Eliane, É verdade, Claro. é isso mesmo. um abraço. Ela precisa, então, ó, levar o Do mais novo. amor. Perfeito amor. Isso mesmo. Ah lá, muito bem. Então, pastor, vocês tiveram um ministério com família praticamente o tempo todo, a vida toda, né? E, então, gente, é respaldo, né? Tem respaldo aí para dizer, porque nosso tempo é limitado, pastores. Não é por causa da gente, não, é por causa do Instagram, né? Você sabe que dá uma hora lá e acaba. Então, dá uma palhinha para o pessoal, porque nós estamos nessa época de pandemia. E muitas vezes até o casal não era tão acostumado, porque geralmente chegava de casa do trabalho, dava um jeito de sair para casa dos pais, dos amigos. Nem convivia, né? E hoje, por causa desse negócio, alguns casais estão até sendo obrigados, estão demonstrando conflitos, dificuldades. A gente soube, inclusive, que existem pesquisas, está vendo casais separando por causa do convívio da pandemia, né? E como é que vocês, por exemplo, aconselham, né, a pessoal, casais que têm essas dificuldades no relacionamento, que não aprenderam a conviver, um convívio de amizade? Não vou deixar você falar, pode falar. Não tem. Não, vai. Então, veja só, queridos, esse tempo vem para provar, né? Os casais, os casamentos. A primeira coisa a se pensar nesse tempo, quando estão juntos, né? Quase que, vamos pensar assim, 24 horas, é pensar acerca de si mesmo. O marido pensar acerca de si mesmo, a esposa também. Quem sou eu nesse relacionamento? Porque às vezes os relacionamentos ficam camuflados, né? Se despediam pela manhã, só voltavam a se ver à noite e não havia tempo para pensar a respeito de si mesmo. Então, há muita acusação, às vezes, de um para com o outro, nessa pergunta de quem é esse estranho? Quem é essa estranha? Né? Porque se não tem relacionamento, se tornam estranhos. Então, a primeira pergunta não é saber quem é esse estranho, mas quem sou eu? Na minha condição de mulher, de esposa, nesse relacionamento. Um homem fazendo a mesma pergunta. Quem sou eu? Porque os conflitos vêm e a tendência é realmente julgar para o outro. Mas é trazer para si mesmo quem sou eu e qual é a minha contribuição para tudo isso. A outra pergunta, aonde está Jesus no nosso casamento? Não é? Uhum. Porque se eram estranhos nessa lida de conversar o que é superficial, à noite, voltando do trabalho, faz-nos pensar também que Jesus não era muito convidado para estar ali. Então, quem sou eu nesse relacionamento? Estou acabando. Quem sou eu? Quem é Jesus? Aonde está Jesus na minha vida, no meu casamento? Disposição para enfrentar essas dificuldades, olhar um para o outro, perdoar, enfim. Que pena que ficou para o finalzinho. Vamos aqui fazer assim. Vocês estariam dispostos a nos abençoar no outro dia? Sim, com certeza. Então, porque vai faltar essa parte, né? Que ficou, mas que voa o tempo. A gente estava gostando tanto da história, né? E a gente precisa parar um pouquinho antes. Então, não tem mais 30 segundos aí para uma consideração final, pastor. Olha, alegria estar com vocês. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Parabéns para os pastoretes e pastora Miss pelo belo trabalho. Toda sorte de bênçãos. Amamos vocês, viu? Vocês são muito queridos. Nós vamos combinar de novo, hein? Nós vamos combinar de novo. Eu creio que daqui 21 dias a gente convida vocês de novo, tá bom? Aí vamos dar uma oportunidade para vocês ministrarem algumas coisas importantes para esses casais todos. Um grande abraço. Muito obrigada. E, gente, vocês todos que estiveram conosco, né? Aprecie, olha, entra no site. Que Jesus abençoe a todos aí. Um grande abraço. Pena que foi tão rápido. Foi um prazer.
Paz. Amém. Tchau, queridos. Tchau, Uma Deus alegria. abençoe. Tchau.